vão ser aplicadas de acordo com a lei. Então tem que ter uma lei regulamentando isso. Sem a lei não haveria aplicação da penalidade por improbidade. E essa lei existe, professor? Existe. Que lei é essa? É a lei que a gente estuda hoje. É a lei 8429 de 1992, conhecida como LIA, Lei de Improbidade Administrativa. Tá bom? Então é a lei de improbidade administrativa que regulamenta a aplicação dessas penalidades. Show de bola! Aí ele vai trazer aqui para a gente, sem prejuízo da ação penal cabível, já eu destaco o que seria isso, para você entender. Veja, essas penalidades que a Constituição traz, pessoal, suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, ele traz 4 penalidades. Mas essas penalidades, elas nada mais são do que sanções mínimas. Sanções mínimas. Como assim, professor? Gente, o Constituinte, ao dispor sobre essa regra, trazendo essas 4 penalidades, ele está apenas dizendo para a gente que essas 4 penalidades, elas devem obrigatoriamente estar na lei de improbidade. Como assim, professor? Ele diz, os atos de improbidade importarão suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário. Traz 4 penalidades. Importarão na forma e gradação prevista em lei. Então, essa lei, que é a lei de improbidade, ela tem que falar sobre essas penalidades. Porque a própria Constituição diz, os atos de improbidade devem importar na suspensão dos direitos políticos, na perda da função, na indisponibilidade dos bens, no ressarcimento. Tem que importar. E essas penalidades estarão previstas na lei. Serão aplicadas na forma e gradação previstas em lei. Então tem que estar na lei. Mas a lei, ela não precisa se ater apenas a essas 4 penalidades. Por isso que eu coloco aqui para você que essas sanções que estão previstas na Constituição são sanções mínimas. Isso quer dizer que a lei, além dessas 4 sanções, pode trazer outras. Essas 4 são obrigatórias. O próprio Constituinte, lá em 88, ao redigir a Carta Magna, já colocou. Tem que ter essas 4 sanções. Mas não são únicas. A lei de improbidade pode criar mais, como fez. Por exemplo, além dessas 4 penalidades, nós temos a multa, é uma penalidade, a perda dos bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Pode trazer outras. Essas 4 são obrigatórias. O próprio Constituinte, lá em 88, ao redigir a Carta Magna, já colocou. Tem que ter essas 4 sanções. Mas não são únicas. A lei de improbidade pode criar mais, como fez. Por exemplo, além dessas 4 penalidades, nós temos a multa, é uma penalidade, a perda dos bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio, é outra penalidade, proibição de contratar com o poder público, é outra penalidade. Então a LIA traz outras sanções, outras penalidades que a gente trabalha já, beleza? Então essa, meu amigo, minha amiga, essa é a ideia aqui. Aí você vê o seguinte, olha, no final ele vai dizer, sem prejuízo da ação penal cabível. Professor, não entendi, deixa eu te explicar. Sem prejuízo, quer dizer, eu vou aplicar as penalidades de improbidade sem prejuízo da ação penal cabível. A ideia, gente, é a seguinte, vejam só.
No Brasil, existe uma ideia que é a regra do direito brasileiro, que é a independência das instâncias. Independência das instâncias. A independência das instâncias, pessoal, significa o seguinte. No Brasil, quando o sujeito pratica algum tipo de ato ilícito, ele pode ser responsabilizado por 3 esferas. Quais são as esferas, professor? Nós temos a esfera civil, nós temos a esfera administrativa e nós temos a esfera criminal. Então, por exemplo, você pratica uma irregularidade como servidor, suponhamos, como servidor, você pratica uma irregularidade. Essa irregularidade, ela pode ser processada na esfera criminal, você pode ser preso, presa. Na esfera administrativa, você pode ser submetida a um PAD, que é um processo administrativo disciplinar. E também na esfera civil, você pode ser condenado a pagar uma indenização, por exemplo. Tá? Então, são 3 as esferas de responsabilidade. Uma conduta, ela pode fazer com que você responda nas 3 esferas, porque essas esferas são independentes entre si. Isso significa que você pode tomar 3 processos distintos, em um processo em cada instância. Essas instâncias, como regra, não se comunicam, tá, gente? Como assim não se comunicam, professor? Você pode ser condenado em uma e absolvido em outra. Fui condenado na criminal e absolvido na administrativa. Pode? Pode acontecer. Independentes, tá? Os processos, eles vão ocorrer de maneira concomitante em virtude dessa independência. Tudo bem? Beleza. Então, a independência das instâncias civil, administrativa e criminal, nós temos essa independência. E aí, gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a lei de improbidade administrativa, a lei de improbidade administrativa, ela vai trazer para a gente uma ação de improbidade. A ação de improbidade é uma ação em que a gente vai responsabilizar o sujeito pela prática da improbidade administrativa. A pergunta é: a ação de improbidade tem de natureza o quê? É uma ação de natureza criminal, de natureza administrativa ou de natureza civil? A ação de improbidade é uma ação de natureza criminal, administrativa ou civil? E aí, o que você acha? Dá uma pausa na aula e pensa aí um pouquinho e me responde. Eu já vou te dizer agora, tá, gente? Primeiro, criminal não é por quê? Porque a lei de improbidade não leva ninguém para a cadeia como regra, tá? Existe uma previsão de um crime lá no final, mas a regra é que ninguém vai para a cadeia por praticar um ato de improbidade pela lei de improbidade. Existe um crime aqui na lei de improbidade, mas é uma coisa, é um ato específico. Que crime é esse, professor? É a conduta que ele vai trazer aqui na lei daquela pessoa que faz uma falsa denúncia. Então, por exemplo, eu denuncio que João praticou um ato de improbidade, mas eu sei que João é inocente. Mas ainda assim eu faço a denúncia que ele praticou um ato de improbidade. Pronto. Essa minha denúncia, ela configura crime. A lei de improbidade prevê isso como crime. A lei de improbidade, ela não estabelece pena de prisão para aquele que pratica um ato de improbidade. Logo, a ação de improbidade administrativa não tem natureza criminal. Não tem. Então já corta aqui, ó.
também não tem natureza administrativa. Por quê, pessoal? A natureza administrativa, ela se dá através do PAD, que é um processo administrativo disciplinar. E o PAD, ele é regido pelo Estatuto do Servidor. Por exemplo, na esfera federal, a gente tem a Lei 8.112/90. A Lei 8.112/90 é a lei que traz aí o processo administrativo disciplinar para o servidor federal. Então, a responsabilidade administrativa se dá pelo Estatuto do Servidor. Logo, gente, a lei de improbidade administrativa, ela tem uma natureza especial e é mais voltada para a esfera civil. É uma natureza especial que chega mais próxima à esfera civil. A esfera civil. Tá bom? Então, veja, na improbidade administrativa, ela não tem a lei de improbidade não traz uma ação criminal, não traz uma ação administrativa. Ela traz uma ação de natureza civil. Cuidado, tá? A própria lei de improbidade, ela diz assim, ó, a ação de improbidade não é uma ação civil. Entre civil, administrativa e criminal, a natureza da ação é uma natureza civil, tá? Agora, a própria lei diz assim, ó, a própria lei diz, não é uma ação civil. Embora tenha natureza civil, não é uma ação civil. Porque a ação, sabe por que a lei de improbidade faz questão de falar isso, pessoal? Porque essa determinação de que não é uma ação civil, ela foi implementada na lei de improbidade. A lei de improbidade passou por uma grande reforma, tá? Que foi causada pela lei 14.230 de 2021. Foi a reforma da lei de improbidade. E essa reforma trouxe essa determinação para a LIA. A lei de improbidade não é uma ação civil. Por quê? Porque antes da reforma, gente, a lei de improbidade, ela era... A lei de improbidade trazia a previsão de que uma ação de improbidade ela poderia ser manejada através de uma ação civil pública. O Ministério Público, ele poderia, por exemplo, o Ministério Público, ele poderia manejar uma ação civil pública para responsabilizar um agente por improbidade. Aí a ação civil é essa ação civil pública. Hoje não é mais ação civil pública, por isso que a lei diz, não é uma ação civil, tá? Mas a natureza da responsabilidade de improbidade é civil, tá? A ação tem natureza civil, embora a ação não seja uma ação civil pública. A lei diz que não é uma ação civil, mas tem natureza civil. Deu para entender? Show de bola. De modo que não é administrativa e não é criminal. Porém, mesmo que não seja administrativa e criminal, lembra do que eu te falei agora há pouco. Existe a independência das instâncias. Então eu posso, por exemplo, ser condenado pela improbidade administrativa e ainda posso ser condenado na esfera administrativa, na esfera criminal. Ou posso ser absolvido. Então, o fato de eu ser condenado na esfera civil não faz com que eu seja necessariamente absolvido ou condenado na criminal, absolvido ou condenado na administrativa. É por isso que a nossa Constituição ela diz assim, ó, sem prejuízo da ação penal cabível. Ou seja, o sujeito ele pode ser responsabilizado pela suspensão dos direitos políticos, perda da função, ele pode ser responsabilizado por tudo isso. E ainda assim, depois de ser responsabilizado nessa esfera civil, ele ainda assim pode tomar uma responsabilidade criminal, como também pode tomar uma responsabilidade administrativa. Tranquilo isso? Beleza?
Essa é a ideia inicial da gente aqui, tá? Essa é a ideia inicial. Ponto importante. Será que é necessário, para que a gente possa entrar com uma ação de improbidade, que é uma ação judicial, tá, gente? A ação de improbidade é uma ação judicial. Até por isso, gente, eu não posso dizer que a ação de improbidade administrativa tem natureza administrativa. Não posso. Por que não, professor? Porque se fosse natureza administrativa, seria um PAD, que é um processo administrativo disciplinar. Mas a ação por responsabilização de improbidade é uma ação judicial. Então, a gente vai até o Poder Judiciário e o juiz de direito vai aplicar a penalidade desse camarada. Beleza, mas é necessário, antes de eu entrar, antes de o Ministério Público, por exemplo, antes de o Ministério Público entrar com a ação judicial de improbidade, ele precisa instaurar um prévio processo administrativo? Não é necessário. Embora possa, ele pode fazer isso se ele quiser, determinar um processo administrativo antes para depois entrar com a ação judicial. Isso pode acontecer. Em alguns casos é aconselhável, inclusive, mas não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. Então, é necessário o prévio processo administrativo? Não é necessário. É possível, mas não é obrigatório. Por quê, professor? Na Constituição Federal, pessoal, no artigo 5º, existe um princípio que chama-se de princípio da inafastabilidade. Inafastabilidade da jurisdição. Porque lá na Constituição diz assim, ó, nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode ser afastada do Poder Judiciário. Nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode ser afastada do Poder Judiciário. Isso significa que eu não posso ser impedido de entrar com ação judicial nunca. Como regra, eu não posso nunca, como regra, eu não posso ser condicionado a entrar primeiro com processo administrativo para somente depois, se eu perder, entrar com ação judicial. Não. Se eu quiser, eu posso entrar com processo administrativo a depender do caso, mas aí, paralelamente, se eu quiser, eu posso entrar com ação judicial. Só existem alguns casos no Brasil, tá, gente? Só existem alguns casos no Brasil que a doutrina diz que é uma necessidade de um prévio processo administrativo, tá? A gente chama de instância administrativa de cunho forçado. Instância administrativa de cunho forçado. O que é isso? São alguns casos que a Constituição prevê que eu preciso primeiro entrar com um processo administrativo para somente depois entrar com ação judicial. Um típico caso da Constituição é o caso de justiça desportiva. Na justiça desportiva, primeiro tem que se encerrar a justiça desportiva para depois entrar-se com a ação judicial. Beleza? Então, vejam, essa é uma exceção. A regra é inafastabilidade da jurisdição, logo não é necessário que a gente termine esse processo administrativo. Combinado, pessoal? Beleza? Vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar esse primeiro bloco com você aqui. Vamos encerrando o primeiro bloco da aula de improbidade administrativa e a gente fica nessa introdução, nessa parte. Olá, você, meu amigo, minha amiga aqui do Serviço Social para Concursos. Como é que tá? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui para mais um bloco da nossa aula de improbidade administrativa. Nós introduzimos o conteúdo, né, no bloco passado. A gente falou sobre a base constitucional, sobre a natureza da ação de improbidade, sobre a independência das instâncias. E aqui a gente vai
começar a estudar alguns pontos importantes da lei. Vejam só, pessoal, a gente vai estudar a lei de improbidade de uma forma um pouco mais didática do que seria se a gente fosse apenas lendo a lei, tá? Lendo a lei na sequência dos artigos. O que é que eu vou fazer com você aqui? A lei de improbidade, ela tem aspectos materiais. Aspectos materiais é que eu preciso saber quem é o autor, o sujeito ativo do ato de improbidade, quem é o sujeito passivo, que é a vítima, quais são as espécies de atos de improbidade, quais são as sanções. Tudo isso são aspectos materiais da lei. Mas também tem aspectos processuais. A lei também fala sobre o processo de improbidade, sobre medidas cautelares, sobre qual foro da ação, sobre prescrição. Enfim, tem vários pontos importantes sobre aspectos processuais também. Tá? Então, eu vou fazer o estudo da lei com você dividido. Primeiro a gente vê os aspectos materiais, que geralmente é o que mais cai em prova. Primeiro a gente vê os aspectos materiais e depois a gente vê os aspectos processuais. Combinado? Vamos para os aspectos materiais, pessoal. Primeiro, vamos saber quem é sujeito ativo. Quem é sujeito ativo do ato de improbidade administrativa? Quem é que pode praticar o ato de improbidade administrativa? Quando a pessoa pratica um ato ilícito, quando é que eu sei que aquele ato ilícito é ou não é um ato de improbidade? A questão é essa. Gente, para que seja praticado um ato de improbidade, eu preciso que o sujeito seja um agente público. Agente público, gente, é o conceito mais amplo do termo agente público, tá? Não é apenas servidor público efetivo, concursado, não. Agente público é toda aquela pessoa que representa a administração pública de forma transitória ou permanente, com ou sem remuneração. Esse é o agente público. Então, quando o sujeito é agente público, até o estagiário, tá, gente? O estagiário, ele é um agente público, que está representando a administração de forma transitória, com ou sem remuneração. Um empregado público, um servidor público efetivo, um comissionado, um prestador de serviço, um temporário, até mesmo um agente honorífico, um mesário de eleição é um agente público, por exemplo. Então, veja, são os agentes públicos. Qualquer deles podem ser qualificados como autor do ato de improbidade administrativa. Beleza? E os agentes políticos, professor? Eles estão incluídos nessa regra? Sim. Eu coloco essa pergunta aqui, gente, porque durante um tempo isso foi alvo de questionamento, tá? Durante um tempo não entendia-se o agente político como um autor do ato de improbidade, mas ele sim, ele é autor do ato de improbidade. Um vereador, prefeito, governador que pratica um ato de improbidade, ele vai ser responsabilizado pela lei de improbidade. Inclusive, nem tem foro por prerrogativa de função, que eu vou falar com você mais à frente. Então, pode. O agente político é um agente público, logo, pode ser responsabilizado pela lei de improbidade. Só tem um detalhe importante sobre agente político que a gente precisa falar, pessoal, com a jurisprudência do Supremo, que vez ou outra cai em prova, que é o seguinte: quando a gente fala do presidente da República, tá? Olha só. O presidente da República. Gente, a regra é que os agentes políticos, sim, respondem pela improbidade. Mas o presidente da República, ele não responde pela lei de improbidade, tá, gente? O presidente da República não responde pela lei de improbidade. Por quê, professor? Porque o Supremo entendeu assim, ó. O
presidente da República, gente, ele responde pelo crime de responsabilidade. Existe uma lei que trata sobre o crime de responsabilidade. Esse crime de responsabilidade, ele é imputado ao presidente da República. Cuidado, tá? Embora o nome dessa conduta aqui que a gente está falando seja crime de responsabilidade, embora tenha crime no nome, ele não tem aspecto criminal. Esse crime de responsabilidade, pessoal, ele tem natureza civil política. Natureza civil política. Logo, o crime de responsabilidade não é crime, é um ato ilícito, mas é um ilícito civil político. Um grande exemplo é que na história recente do nosso país, uma presidente da República, ela foi impeachmentada sob uma eventual prática de crime de responsabilidade. Ela foi para a cadeia? Não. Por quê? Porque o crime de responsabilidade não leva ninguém para a cadeia porque não tem aspecto criminal. É aspecto civil político. Tudo bem? Pode suspender direitos políticos, pode ocasionar perda do cargo, mas cadeia não, porque não é crime. Beleza, então vejam, pessoal, por que eu estou fazendo toda essa explicação sobre o crime de responsabilidade? Volta aqui para mim. No bloco passado, quando a gente falou sobre a independência das instâncias, eu falei para você, olha, o sujeito que pratica uma conduta, ele pode ser responsabilizado nas 3 esferas. Porém, gente, ele só pode ser responsabilizado uma vez em cada esfera, em cada instância, por aquela conduta. Eu pratiquei uma conduta, pronto. Na esfera criminal, eu não posso tomar 2 processos por aquela minha conduta. Não. Aquela minha conduta na esfera criminal só vai me acarretar um processo. Embora eu tenha praticado através daquela conduta vários crimes, mas esses crimes se reunirão através de um processo que vai ser processado contra mim. A mesma coisa na esfera administrativa. Quando eu pratico uma conduta ilícita, na esfera administrativa eu só posso tomar um processo. Na esfera civil também. Eu não posso ser processado 2 vezes na esfera civil por uma mesma conduta ilícita. Eu não posso ser processado 2 vezes na esfera administrativa por uma conduta. Eu não posso ser processado 2 vezes na esfera criminal por uma conduta só. Porque isso aí, meu amigo, se isso pudesse acontecer, ocasionaria o que a gente chama no direito de bis e idem. Bis e idem. Bis e idem é a dupla responsabilização. É eu pagar 2 vezes pelo mesmo crime, digamos assim. É eu pagar 2 vezes pela mesma conduta. Isso não pode. Pagar 2 vezes pela mesma conduta. Isso não pode. Então, a ideia é que eu posso pratico a conduta, eu posso ser responsabilizado nas 3 instâncias, mas uma vez em cada uma. Não pode ser 2 processos em cada um. E aí, gente, como o presidente da República, ele já responde pelo crime de responsabilidade na esfera civil, o que é que a gente entende? Pô, peraí, eu tenho uma esfera criminal, eu tenho a esfera civil e administrativa. Na esfera civil, o cara já foi responsabilizado pelo crime de responsabilidade. Então ele não pode ser responsabilizado de novo pela mesma conduta, pela lei de improbidade. Então, quando o presidente da República pratica um ato ilícito, na esfera civil, vai ser imputado a ele o crime de responsabilidade e não a lei de improbidade. Se a gente imputasse a ele na esfera civil o crime de responsabilidade e a lei de improbidade, seria bis e idem. Ele estaria sendo responsabilizado 2 vezes na mesma instância por uma só conduta. Então, no Brasil, a regra é a vedação do bis e idem. É o no bis e idem. Não pode ter bis e idem. Não pode ter dupla
penalidade em uma mesma instância pela mesma conduta. Show? Então, os agentes públicos, de maneira geral, respondem pela improbidade administrativa na ação de improbidade. Os agentes políticos também, salvo o presidente da República, que já responde pelo crime de responsabilidade na esfera civil. Beleza? Show de bola? Maravilha. Então, o agente público, meu amigo, pratica ato de improbidade. E o particular, hein, gente? Particular. Você hoje, por exemplo, está aqui, concurseira, você está visando alcançar um cargo público de assistente social, beleza. Mas você ainda não é servidora pública, por exemplo. Você não é ainda servidora pública. E aí? Você particular hoje, será que você pratica ato de improbidade? Será que hoje você pode ser qualificada como autora de um ato de improbidade, sim ou não? Olha só. Sim, tá? Sim, mas calma, não é de toda forma. O particular, ele também pode ser considerado como autor de um ato de improbidade administrativa. Pessoa física ou pessoa jurídica. Porém, gente, cuidado. Para o particular praticar um ato de improbidade administrativa, é estritamente necessário que ele pratique o ato de improbidade em conluio com o servidor público, com o agente público. Então, o particular pratica ato de improbidade? Pratica, mas somente se for em conluio. Em conluio, como assim, professor? É aquele que induz, é o particular que induz, é aquele particular que concorre, é aquele particular que se beneficia pela prática do ato. Então, particular. Então, particular, gente, que concorre, que induz, que se beneficia do ato de improbidade administrativa, esse particular também é considerado como autor do ato de improbidade. Como autor do ato de improbidade. Tudo bem? Pode acontecer. Um exemplo que a gente pode entender. Vamos lá. Suponhamos que eu tenho aqui, duas pessoas. Suponhamos que Shellen, professora Shellen, nossa, cabelo de Shellen aqui, olha só. Nossa, perdoe, tá, Shellen? Eu não sou um bom desenhista. Vejam só. Suponhamos que Shellen, servidora pública. E aí Shellen vê que alguns computadores novos chegaram na repartição. E aí chegaram os computadores, ninguém usou, ficaram ali encostados, a chefia nem deu atenção. A Shellen tem a ideia, fala, caramba, vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses computadores, vou ligar para Bruno, opa, entrei na história, já entrei na conduta ilícita. Vou ligar para Bruno vir aqui, ele passa aqui com o carro dele, eu pego esses computadores, coloco dentro do carro dele, ele leva esses computadores daqui, a gente vende e divide o dinheiro. Olha que plano mirabolante. Leva os computadores, olha só, Shellen, servidora pública, me chamou, eu apareci lá, eu particular, ela servidora, ela me chamou, colocou os computadores no meu carro, eu saí de lá com os computadores para vender esses computadores. Pergunto, Shellen praticou o ato de improbidade, sim ou não? Sim, Shellen praticou o ato de improbidade. Porque ela é servidora pública, né? Especificamente, eu vou tratar com você que o ato de improbidade foi um ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito.
E eu, particular, pratiquei um ato de improbidade? Eu pratiquei esse ato de improbidade também? Pratiquei. Por quê, professor? Porque eu agi em conluio com ela. Eu agi me beneficiando, induzindo, concorrendo. Eu concorri para a prática do ato. Para que houvesse essa conduta de se enriquecer ilicitamente através do patrimônio público, participaram dessa conduta Shelley e Bruno. Então, Shelley chamou Bruno, colocou os computadores no carro de Bruno e Bruno foi lá e levou. Então, ambos juntos praticaram ato de improbidade. Nesse sentido, nós temos os dois praticando ato de improbidade, os dois sendo agentes ímprobos. Agora vamos para outra situação. Para outro exemplo. Suponhamos que eu particular, sozinho, fui lá praticar o ato. Shelley, servidora, sabe de nada. Não tem envolvimento em nada com a conduta. Mas eu vou lá sozinho e peguei esse computador, descobri que tem um computador novo lá, ninguém estava dando atenção. Eu fui lá à noite, o vigia não viu, fui lá, consegui arrombar a porta lá da repartição, peguei esses computadores e levei. Eu, particular, sozinho. Shelley não participou de nada. Pergunto, houve prática de ato de improbidade nesse caso? Não houve ato de improbidade administrativa da gente. Como assim, professor? Não houve improbidade administrativa. Porque nesse caso, eu tive apenas um particular praticando ato ilícito. E particular sozinho não pratica ato de improbidade. Para que haja um ato de improbidade administrativa, é necessário que haja um servidor público na conduta. O servidor tem que participar sozinho ou junto com o particular. Mas o particular sozinho não pratica ato de improbidade, não. Então, nessa situação, eu não pratiquei improbidade. Agora é óbvio que eu vou ser responsabilizado. Na esfera criminal, isso é crime. Na esfera civil, eu também vou ser responsabilizado. Só não é pela lei de improbidade, compreende? Eu vou ser responsabilizado por outra lei, pelo Código Civil. A administração vai lá e entra com ação de restituição de danos. Tá bom? Mas não vai ser improbidade administrativa. Então, bota na sua cabeça. Para ter improbidade administrativa, tem que ter agente público na conduta. Tem que ter o agente público. Show de bola. Um detalhe importante a respeito da lei anticorrupção. Como assim, professor? O que é que a gente tem que entender dessa lei anticorrupção? Gente, seguinte. A lei de improbidade administrativa, como eu falei para vocês, é uma lei de 1992. Lei de improbidade. É a lei de 1992. E ela foi alterada em 2021. Ela foi alterada pela lei 14.230, que eu até já coloquei aqui para você. Nessa alteração, ele trouxe uma determinação importante, que é o seguinte, vejam só. Uma pessoa jurídica, ela também responde por improbidade, tá, gente? Como assim, professor? Ora, por exemplo, um agente público está recebendo propina de uma empresa. Um agente público está recebendo propina de uma empresa para fazer vista grossa na fiscalização dessa empresa, por exemplo. A empresa está lá pagando propina para o agente. Essa empresa, pessoa jurídica, ela está praticando um ato de improbidade. Essa empresa, pessoa jurídica, está praticando um ato de improbidade administrativa. Então, a PJ particular, a empresa particular, também pratica ato de improbidade. Ok.
Porém, pessoal, vejam só. Existe uma lei que é a Lei Anticorrupção. Essa lei é a Lei 12.846 de 2013. A Lei Anticorrupção, gente, 12.846 de 2013, é uma lei que tem como objetivo a responsabilização de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos ao patrimônio público. Então, a lei anticorrupção, ela tem como objetivo responsabilizar empresas, pessoas jurídicas de maneira geral, por essas empresas terem causado algum tipo de dano ao patrimônio público. Essa é a lei anticorrupção. E essa lei anticorrupção, gente, ela vai gerar uma responsabilização de natureza civil. Ela gera uma responsabilização de natureza civil. Aí olha, de novo bis idem aqui, ó. De novo bis idem. Veja, se a empresa, na esfera civil, ela responde pela lei anticorrupção, ela não pode responder ao mesmo tempo pela lei de improbidade. Ela não pode responder ao mesmo tempo pela lei de improbidade. Nesse sentido, quando a lei de improbidade ela pode ser aplicada à pessoa jurídica, a própria lei diz assim, olha, vamos lá, eu tenho uma conduta que é exemplo, fraude em licitação. Quando a pessoa jurídica pratica uma conduta, por exemplo, o fraude em uma licitação pública, e essa conduta já está configurada, já está tipificada na lei anticorrupção, essa conduta ela não vai ser responsabilizada também pela lei de improbidade. Então, a regra de pessoa jurídica é um pouco diferente da regra do presidente. Para o presidente, o STF diz, o presidente nunca vai responder pela improbidade administrativa. O presidente nunca vai responder pela ação de improbidade administrativa. Ponto. A pessoa jurídica é diferente, por quê? A pessoa jurídica responde. A pessoa jurídica responde pela ação de improbidade. Porém, ela só vai responder quando essa mesma conduta não estiver tipificada na lei anticorrupção. Se a pessoa jurídica pratica uma conduta e essa conduta não está prescrita na lei anticorrupção, ela vai responder pela lei de improbidade. Mas se a pessoa jurídica pratica uma conduta e essa conduta já está prevista na lei anticorrupção para ser responsabilizada lá, aí a pessoa jurídica não vai responder pela lei de improbidade. Por quê, professor? No bis idem. No bis idem. Vedada dupla responsabilização em uma mesma instância. Tranquilo isso, beleza? Maravilha. Esse é um detalhe importante a respeito da lei anticorrupção, tá? Gente, vejam só. Tem um ponto importante para a gente conversar ainda aqui sobre pessoa jurídica, que é o seguinte. Vejam, a pessoa jurídica, ela é uma entidade, tá? É uma entidade. É um ser abstrato. É um ser abstrato. E existe um princípio lá no direito empresarial que chama-se justamente princípio da entidade. Significa que a própria pessoa jurídica, gente, ela tem uma responsabilidade jurídica própria. Isso significa que a pessoa jurídica, entidade, tem direitos e obrigações que ela assume e ela deve cumprir. Então, por exemplo, quando nós temos uma pessoa jurídica praticando irregularidade, quem responde é ela. Quem responde é a própria pessoa jurídica. Ela com seus direitos e obrigações. Vejam, os gerentes, os sócios, os diretores, os gerentes, os colaboradores,
O pessoal que trabalha, as pessoas físicas que integram essa pessoa jurídica, como regra, não respondem. Repito, ela tem sua própria personalidade jurídica. Então, quem vai tomar multa, por exemplo, é a PJ, não é o sócio da PJ. Não é o diretor, não é o dono, é a PJ que toma a multa. Ela que é o patrimônio dela que vai arcar com aquela multa. Tranquilo? Essa é a regra. Tem exceção? Tem. A lei diz assim: os sócios, diretores, colaboradores, gerentes não respondem pelo ato de improbidade imputado à pessoa jurídica, salvo quando comprovada a sua participação direta no ato de improbidade. Gente, a pessoa física que integra a pessoa jurídica, ele pode responder pelo ato de improbidade quando ficar comprovada a participação dele. Por exemplo, essa empresa paga propina para o agente público. E quem acertou os detalhes da propina, quem vai lá e faz a transferência todo mês, é esse camarada aqui, ó. É um gerente. O sócio não sabe, o diretor não sabe, só quem está envolvido é o gerente. Então o gerente vai lá, ó, e paga propina, acertou, combinou. Então quem vai responder? A PJ responde. E juntamente com a PJ, esse agente público aqui, ó, que participou diretamente do ato de improbidade, aí ele responde também. Esse agente público não, perdão, esse particular, esse empregado, esse colaborador, esse gerente que participou da negociação, que participou da propina, ele também vai ser condenado por improbidade administrativa. Tudo bem? Então vai ser a pessoa jurídica e esse agente privado e esse colaborador da empresa. E, obviamente, o agente público também. Então, quem responde? O agente público mais a PJ. E se ficar comprovada a participação desse sujeito, ele responde também. Os demais não. Só aqueles em que houver comprovação da participação direta. Show de bola, maravilha! E passivo, hein? Quem pode ser sujeito passivo do ato de improbidade? Quem pode ser vítima de um ato de improbidade administrativa? Já sabemos quem pode ser autor do ato, sujeito ativo. E sujeito passivo? Vejam só, pessoal. Pode ser sujeito passivo do ato de improbidade todos os entes da administração pública. Gente, quando a improbidade é praticada por qualquer ente da administração pública, contra qualquer ente da administração pública, se eu pratico um ato de improbidade, se eu pratico um ato tipificado aqui na lei, e esse ato é praticado contra qualquer ente, qualquer órgão público, eu estou configurando improbidade, desde que eu esteja qualificado em um sujeito ativo, né? Se eu for agente público ou particular, agente coluio com agente público, e pratico um ato ímprobo contra qualquer órgão público, é um ato de improbidade administrativa. Percebam, pessoal, que a lei de improbidade é uma lei nacional. Como assim, professor? Existem dois tipos de leis que são editados pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele pode editar uma lei nacional, que é o nosso caso, mas pode editar também lei federal. Essa é uma divisão mais técnica, digamos assim, tá? A lei federal, gente, é aquela lei que é criada pelo Congresso Nacional e tem aplicabilidade apenas em órgãos públicos federais. Somente órgão federal que a gente vai aplicar
a lei federal. Por exemplo, a Lei 8.112. A Lei 8.112/90 é o Estatuto do Servidor Público Federal. Logo, se aplica apenas a órgãos federais. Já a Lei de Improbidade não é uma lei federal, é uma lei nacional. É uma lei que é criada pelo Congresso, editada pelo Congresso, e tem aplicabilidade em todo o Brasil, em todos os órgãos públicos do Brasil. Tudo bem? Então, se pratica um ato de improbidade contra qualquer órgão do Brasil, é improbidade. Além disso, pessoal, nós temos também entes privados, tá? Entes privados também podem ser vítimas de improbidade, pode, mas desde que ele receba dinheiro público, desde que ele receba dinheiro público, então é uma ONG, por exemplo, em que há repasse de dinheiro público para ela, ou cuja criação ou custeio dessa empresa privada, desse ente privado, ou a criação e custeio, houve participação do erário público. É aquela pessoa jurídica que o poder público participou da sua criação, ou participa do seu custeio. Então, nesse caso, vai ser ato de improbidade também. Tudo bem? Então, vejam, pessoal, por exemplo, suponhamos que eu, de maneira dolosa, eu peguei esse microfone aqui, ó, maravilhoso, do Serviço Social para Concurso, de maneira dolosa, peguei o microfone e joguei na parede. Pá! Vejam, eu posso dizer que isso é um ato de improbidade administrativa que causa dano. Eu posso dizer que esse ato, peguei o microfone e joguei na parede, eu posso dizer que é um ato de improbidade administrativa? Não. Por que não, professor? Porque eu pratiquei isso daqui contra uma empresa privada, que é o Serviço Social para Concurso. O Serviço Social para Concurso não é um ente público, assim como também não é um ente privado que recebe dinheiro público. É um ente totalmente privado, que não tem dinheiro público na sua composição. Logo, não é ato de improbidade. Agora, se eu pego essa mesma conduta, se eu pratico contra um órgão público, aí seria um ato de improbidade, porque a vítima é qualificada pela lei. Maravilha, tranquilo. Então, meu amigo, minha amiga, essa é a ideia. Quem é sujeito ativo e quem é sujeito passivo do ato de improbidade administrativa. Show? A gente encerra mais um bloco por aqui, essa parte introdutória da Lei de Improbidade Administrativa. Eu te encontro no próximo bloco para a gente dar continuidade ao nosso tempo. Olá, você, meu amigo, minha amiga aqui do Serviço Social para Concursos. Como é que tá? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui para dar continuidade à nossa aula de improbidade administrativa. Mais um bloco, pessoal. A gente está nessa parte de aspectos iniciais da Lei de Improbidade Administrativa, sujeito ativo, passivo. Agora eu vou ler com você alguns parágrafos do artigo 1º, tá? São importantes para a gente entender aqui a nossa lógica das disposições gerais. Veja, o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei de Improbidade diz assim, ó: o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Gente, importantíssimo entendimento desse parágrafo 3º. Por quê? Esse parágrafo 3º, gente, ele vai trazer para a gente uma das grandes mudanças que foram promovidas na lei de improbidade. Qual, professor? Falei para você já 2 vezes aqui, mas eu vou repetir que é importante. A nossa lei 8429, a lei vigente, lei de improbidade,
ela passou por uma atualização que foi promovida pela Lei 14.230 de 2021. Uma reforma grande, tá? Veja, não é uma nova lei de improbidade, não. É a mesma lei. A lei continua sendo a 8429. Só que essa lei foi alterada por essa outra. Então, a lei 14.230, ela trouxe modificações à lei 8429. Se você vai agora, dê uma pausa na aula, abre uma aba no Google e coloca assim, Lei 8429. Um dos primeiros links que vai aparecer é o site do Planalto. Quando você clica lá, vai ter a Lei 8429, já com as atualizações da Lei 14.230. Então já está lá compilada, tudo bonitinho. E aí, gente, uma das grandes... Foram muitas mudanças, tá? Muitas mudanças mesmo. Mas uma das grandes mudanças foi a necessidade que agora só existe improbidade administrativa dolosa. Nossa, isso foi uma grande polêmica, tá, gente? E uma das grandes mudanças. Hoje, pessoal, não existe improbidade administrativa sem dolo na conduta. Toda improbidade administrativa hoje tem que necessariamente ser dolosa. Antes dessa reforma de 2021, existia improbidade culposa, tá? Antes existia, hoje não mais. Hoje, toda improbidade administrativa tem que ser com dolo. Dolo. E o que é dolo, professor? A lei diz que dolo é a vontade livre e consciente de alcançar um Você não ouviu? Essa então, dolo é quando há a vai, tem intenção de alcançar aquele resultado ilegal. É isso. Logo, meus amigos. Aonde? A tua coisa está tendo no jornal. Não basta a culpa Começou seria a novela aí. a imprudência, a imperícia, a negligência. Se eu pratico hoje um ato... Quer dormir, vai. Minha mãe antes de deitar era 8 horas. Eu não tive aquele resultado, mas eu fui imprudente e por isso eu atingi. Se não tinha vontade no resultado, se não tinha dolo, foi apenas por uma mera imprudência... Quer dormir, tá com sono, vai dormir. Pela improbidade. Posso Se a táxi não é... mas pela improbidade não. Foi por imperícia, não respondo. Negligência, não respondo. Isso é uma grande polêmica, gente, porque é a permissão, na minha opinião, é a permissão para o servidor público ser incompetente. Já assisti a parte da novela. O servidor ser incompetente. Por quê? Porque, veja, nessa situação, se o servidor público ele causa um prejuízo milionário aos cofres públicos, porque ele foi imperito, porque ele não buscou estudar direito, não buscou realizar o trabalho dele, fez de qualquer jeito e causou um grande prejuízo, ele não responde por improbidade. Ele só responde se ele tinha realmente a intenção de causar prejuízo. Isso é um absurdo, tá? Antigamente responsabilizava-se esse cara, hoje não. Hoje não, tá? Enfim, essa mudança que foi causada lá em 2021, né? Lá em 2021. E aí nós tivemos essa alteração. E aí, pessoal, vejam só. Esse parágrafo terceiro, ele vem justamente reforçar, porque ele diz assim: o mero exercício da função ou desempenho de competência pública, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade. Então, o simples fato de eu praticar um ato no exercício da função pública, mas se não houver um dolo comprovado, isso vai afastar a responsabilidade por ato de improbidade. Tem que haver a comprovação do dolo. Beleza?
aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Sim. Por exemplo, pessoal, no direito administrativo existe o princípio do contraditório, da ampla defesa, da legalidade, da impessoalidade, da razoabilidade, da motivação. Então existem alguns princípios do direito administrativo que são utilizados quando o Estado está aplicando penalidade em alguém. Esses princípios devem ser trazidos para a lei de improbidade administrativa, devem ser utilizados e respeitados na responsabilização por improbidade. Combinado, beleza? Parágrafo 8º. Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Veja que são sempre artifícios legais para burlar a questão da responsabilização. Essa reforma da Lei de Improbidade de 2021, gente, ela não só a questão do dolo, que já foi muita coisa, tá? Mas ela traz várias passagens que vão afrouxar a responsabilidade, tá? Que vão afrouxar essa responsabilização do agente ímprobo, do agente ilegal. Então, veja, ele vai dizer o seguinte, olha, se eu sou agente público, por exemplo, sou prefeito, pratiquei um ato de improbidade, só que se esse ato de improbidade ele foi baseado em jurisprudência, mesmo que não pacificada, suponhamos que tem um juiz do fórum da cidade tal, é um juiz que entende que aquele ato não é improbidade, entende que aquilo ali não é improbidade administrativa. Então, baseado na jurisprudência desse fórum, desse tribunal, eu vou lá e pratico o ato. Eu, prefeito, vou lá e pratico o ato. Causei um prejuízo bilionário. Mas, se esse ato é baseado na jurisprudência que existe naquela região, eu não vou ser responsabilizado. É o que diz a lei. Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei. Decorrente de divergência interpretativa da lei. Baseada em jurisprudência. Então, eu entendo de uma forma baseada na jurisprudência que tem ali naquele tribunal, naquele fórum, por exemplo. Então, mesmo que outra pessoa entenda de outra forma, porque há uma divergência, mesmo que a maioria esmagadora dos tribunais do Brasil entenda de outra forma, entenda que é improbidade aquele ato que eu pratiquei, mesmo que a doutrina majoritária entenda que aquilo é improbidade, mas se tem um fórum ou tribunal que tem jurisprudência no sentido contrário, e eu pratico um ato tendo esse respaldo, aí, meu amigo, isso não configura improbidade. Decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que essa jurisprudência não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário, mesmo assim não vai configurar improbidade. Beleza? Tranquilo? Vamos falar um pouquinho, gente, sobre sucessão da responsabilidade. O que significa isso? Vejam. A lei diz que os sucessores e herdeiros responderão pelo ato de improbidade até o limite do valor do patrimônio transferido. Como assim, professor? Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho aqui João. João é um agente público. João é um agente público, tá?
esse agente público, ele causou um dano ao erário no valor de R$80 mil. R$80 mil. E esse camarada praticou, foi instaurada uma ação de improbidade, beleza. Só que esse cara morreu. Antes dele ser condenado a pagar, a restituir esses 80 mil, ele morreu. Ele morreu, mas ele deixou uma herança. A herança que vai ser distribuída para seus herdeiros, né? Os herdeiros aqui, ó, vão receber a herança. Ok. Mas veja, qual vai ser a responsabilidade desses herdeiros para pagar a dívida do ecúgios, que é a pessoa que morreu? Depende. Por quê? A lei fala que a responsabilidade dos herdeiros não passa do valor da herança. Suponhamos, pessoal, se essa herança ela foi de R$100 mil, por exemplo. Beleza, se foi de R$100 mil, então os herdeiros vão responder e vão ter que pagar os 80 mil que a administração está cobrando. Mas vamos supor que essa herança foi de R$50 mil. Se a herança foi só de 50 mil, veja que a herança é menor do que a dívida deixada. Então, nesse caso, os herdeiros eles só são obrigados a responder até o limite de 50 mil. O Estado só vai receber 50. Esses 30 vão ficar de prejuízo para o Estado. Porque a ideia é o seguinte, pessoal. A ideia é que a dívida desse agente público, ela vai ser paga com o patrimônio do agente. Se esse agente deixou de herança, então é esse patrimônio que foi deixado de herança que vai pagar. Os herdeiros não podem tirar dinheiro do bolso, do seu próprio patrimônio, para pagar a dívida de outro, para pagar a dívida do cara que morreu, dos ecúgios. Entende? Nesse sentido, a herança ela vai ser o limitador. Se a herança é 50 mil, então a dívida, o ressarcimento só vai alcançar esses 50 mil. Show? E no caso de pessoa jurídica? Ora, no caso de pessoa jurídica, gente, também vai haver essa regra de sucessão de responsabilidade, mas aqui vai ser em caso de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. Tá? Por exemplo, vamos lá, suponhamos que eu tenho uma empresa, o nome da empresa é Empresa Alfa, que adora isso, FGV, né? Alfa, Beta, Ômega, ela adora usar esses exemplos. Empresa Alfa. E a Empresa Alfa, gente, ela passou por uma transformação, ela transformou a Empresa Alfa agora em Empresa Beta, uma alteração contratual. Nesse sentido, suponhamos que a Empresa Alfa praticou um ato de improbidade. E aí a Empresa Alfa, quando ela se transformou em Empresa Beta, ela tinha R$500 mil no patrimônio. Transformou em Empresa Beta. Depois que foi transformada, houve essa alteração para a Empresa Beta, conseguiu desenvolver mais atividade, conseguiu muito mais dinheiro. Hoje ela tem um patrimônio de R$10 milhões, por exemplo. 10 milhões. Mas veja, suponhamos que depois que ela virou empresa beta, o Estado foi lá e entrou com ação para que ela ressarcisse o prejuízo. Mas vejam só, gente, se o patrimônio transferido da empresa alfa para beta, nessa transformação, se o patrimônio transferido foi só de R$500 mil, a responsabilidade só poderá atingir os R$500 mil. Mesmo que o dano tenha sido maior, mesmo que agora ela tenha 10 milhões, ainda assim, a responsabilidade vai ser
remeter apenas ao patrimônio que foi transferido nessa alteração contratual. Deu para entender? Isso acontece com alteração contratual, transformação, incorporação, fusão, cisão societária. Tranquilo, gente? Beleza. Vamos fazer questões? Vamos fazer algumas questões aqui sobre esses temas iniciais que a gente vem trabalhando na nossa aula. Primeira questão, banca Sebrasp, diz assim, ó. Para fins de aplicação da lei de improbidade administrativa, é considerado agente público todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por nomeação, designação ou qualquer outra forma de investidor ou vínculo, função na administração pública. Certo, certíssimo. De fato, gente, agente público, eu falei para você, que é um conceito amplo. É todo aquele que exerce, mesmo que de maneira transitória, mesmo que seja sem remuneração, exerce função. É um agente público. Questão número 2. As disposições legais acerca da improbidade administrativa são inaplicáveis a particulares, ainda que estes induzam ou concorram para a prática de atos de improbidade, pois a lei rege exclusivamente a atuação de agentes. Será, pessoal? Será que a lei de improbidade é inaplicável a particular? Está muito errado, gente, porque eu falei para você que pratica ato de improbidade o agente público ou o particular que age em conluio. O particular que age em conluio também pratica ato de improbidade. Então dizer que é inaplicável a particular está errado, se aplica também. Questão de número 3. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social. Sobre a lei de improbidade, pode-se afirmar que, letra A, configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada. Não. A gente conversou sobre isso. Nessa situação, a lei diz que não configura improbidade, né, gente? Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada. Não configura. Letra B. A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado um ato doloso praticado com essa finalidade. Sim, gente, tá certo. Vejam, é aquela situação em que há uma perda patrimonial da administração pública. O Estado perdeu dinheiro, houve um prejuízo, o agente causou um dano. Beleza. Mas, meu amigo, essa mera perda não acarreta improbidade, só vai acarretar se comprovar ato doloso. Salvo comprovação de ato doloso, aí nesse caso seria configurada improbidade. Mas se não há comprovação de ato doloso, não há improbidade administrativa logo. Letra B, gabarito. Letra C. O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente não poderá ser responsabilizado em vista de não ter sido o causador da improbidade. Gente, não pode. Está errado. Pode sim. Ele poderá ser responsabilizado, ele será responsabilizado até o limite
do patrimônio transferido, até o limite do valor da herança. Pode ser responsabilizado sim. E letra D. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, não afasta a responsabilidade por ato de improbidade, visto que a improbidade ocorre também por ato culposo. Não, gente. Está errado por quê? Porque afasta o mero exercício da função pública sem comprovação de dolo, afasta a responsabilidade. A improbidade, ela não ocorre também por ato culposo, não. A improbidade somente por meio de dolo. Somente por meio de dolo. Tranquilo isso, gente? Beleza? Vamos encerrando por aqui mais um bloco. A gente chega ao